Existe uma tensão silenciosa que governa a vida humana, uma força invisível que empurra você para frente, que o faz querer, buscar, projetar, imaginar futuros melhores. Essa força cria expectativas, constrói metas, fabrica sonhos. Ela diz que algo está faltando. Ela sussurra que você só precisa de mais uma conquista, mais uma realização, mais um reconhecimento, mais uma vitória. E enquanto você corre atrás disso, acredita que está vivendo. Acredita que está avançando, acredita que está se aproximando da felicidade, mas então você alcança. E algo estranho acontece. O brilho não dura, a excitação diminui, a sensação de completude evapora, e no lugar da antiga angústia de não ter, surge outra coisa: o tédio de possuir. Para Arthur Schopenhauer, essa dinâmica não é um acidente psicológico, é a própria estrutura da existência. Ele acreditava que o mundo não é movido pela razão, nem pela moral, nem por um propósito superior. O mundo é movido por uma força cega, incessante e irracional que ele chamou de vontade. A vontade não é simplesmente querer algo específico, é o próprio impulso de desejar. É a energia bruta que faz o ser humano buscar constantemente algo além do que já tem. É uma fome que nunca é plenamente saciada. Você não deseja porque precisa apenas. Você deseja porque está estruturado para desejar. E enquanto deseja, sofre. A angústia nasce da falta, da percepção de que algo não está completo, de que algo poderia ser melhor, de que você poderia ser mais. A mente cria uma imagem de um futuro onde finalmente haverá paz, um futuro onde aquela promoção será conquistada, onde aquele amor será correspondido, onde aquela estabilidade financeira será alcançada. E enquanto esse futuro não chega, você vive na tensão. O desejo é tensão, é inquietação, é ausência sentida como dor. Schopenhauer afirma que a vida oscila como um pêndulo entre dois estados fundamentais, dor e tédio. Quando você deseja e não tem, sente dor. Quando consegue e possui, sente tédio. Isso porque o desejo dá direção à vida. Ele cria movimento, mas o objeto do desejo, quando alcançado, perde o poder de manter a excitação constante. O que antes era idealizado como fonte de salvação revela-se comum, limitado, imperfeito. Nada corresponde totalmente à fantasia. E então, o vazio retorna. A mente rapidamente projeta um novo objetivo, um novo alvo, uma nova promessa, e o ciclo recomeça. Essa estrutura não depende de riqueza ou pobreza, não depende de sucesso ou fracasso. Um indivíduo pode ser extremamente bem-sucedido e ainda assim estar preso ao mesmo mecanismo. Pode possuir tudo o que um dia desejou e, mesmo assim, sentir a estranha sensação de que algo continua faltando, porque o problema não está no objeto, está no mecanismo do querer. Schopenhauer enxergava a vontade como algo impessoal, não é sua no sentido profundo. Você é uma manifestação dela. Assim como a planta cresce em direção à luz, como o animal caça para sobreviver, como o corpo busca preservar-se, o ser humano deseja incessantemente. O desejo é estrutural. E, segundo ele, é essa estrutura que torna o sofrimento inevitável. Quando você ama, há medo de perder. Quando você conquista, há medo de cair. Quando você constrói algo, há ansiedade pela manutenção. A satisfação nunca é pura, porque está sempre acompanhada da possibilidade de perda. E quando não há mais nada imediato para desejar, quando todas as necessidades urgentes estão temporariamente atendidas, surge o tédio. O tédio é revelador. Ele é o momento em que a vontade não encontra um alvo específico. É quando o ruído do desejo diminui e você percebe algo inquietante. Sem metas imediatas, a vida parece vazia. Isso é assustador, porque revela que grande parte do que você chama de sentido pode ser apenas movimento. Você corre para não sentir o vazio. Você ocupa o tempo para não encarar o silêncio. Você cria metas para não confrontar a ausência de um fundamento sólido. Para Schopenhauer, a maioria das pessoas vive nesse estado de fuga constante, fugindo da dor por meio da conquista, fugindo do tédio por meio de novos desejos. E assim, a vida inteira se torna um ciclo repetitivo. A promessa moderna de felicidade permanente seria para ele uma ilusão cruel. Ele não acreditava que a vida fosse projetada para a felicidade plena. Via a existência como algo marcado pela carência estrutural. Isso não significa que não existam momentos de prazer. Existem, mas eles são breves interrupções no fluxo da vontade. A satisfação é sempre negativa no sentido de que ela apenas remove temporariamente uma dor. Você sente fome, sofre, come,
A dor desaparece, mas logo a fome retorna. O mesmo acontece com ambição, status, reconhecimento, desejo sexual, poder. Nada se sustenta como solução final. Isso pode soar desesperador, mas há uma lucidez profunda nisso. Quando você compreende essa estrutura, para de acreditar que a próxima conquista será a resposta definitiva. Começa a perceber que o problema não é a falta de esforço, nem a falta de estratégia, nem a falta de disciplina. O problema é a crença de que o querer um dia cessará. Ele não cessa, ele apenas muda de forma. Você pode observar isso na própria experiência. Lembre-se de algo que você desejou intensamente no passado, algo que parecia decisivo, algo que ocupava seus pensamentos. Talvez um relacionamento específico, talvez um objeto, talvez uma meta profissional. No momento da busca, aquilo parecia fundamental. Hoje, talvez já nem importe. A intensidade era real, mas a permanência não foi. Schopenhauer acreditava que reconhecer isso não deveria levar ao desespero, mas à sobriedade, uma forma de maturidade existencial. Quando você entende que o desejo não é eliminável, pode começar a reduzir sua tirania. Ele propõe que existem momentos raros em que a vontade se aquieta. Um deles é a contemplação estética, quando você se perde em uma música profunda, em uma obra de arte, em uma paisagem grandiosa, algo muda temporariamente. Você não está desejando possuir aquilo. Você não quer controlar. Você apenas observa, apenas contempla. Nesse instante, você deixa de ser um centro de carência e se torna pura percepção. A vontade silencia por alguns segundos, é por isso que a arte tem poder, ela suspende o ciclo. Outro caminho que ele menciona é a compaixão. Quando você reconhece que todos os seres estão presos ao mesmo mecanismo de desejo e sofrimento, nasce uma empatia mais profunda. Você percebe que a luta do outro não é diferente da sua. A agressividade diminui, a competição perde parte do sentido. Surge uma espécie de solidariedade silenciosa e existe ainda um caminho mais radical, a diminuição voluntária dos desejos. Não pela repressão violenta, mas pela compreensão clara de sua natureza. Quanto menos você depende da realização constante de desejos, menos você oscila entre angústia e tédio. Isso não significa abandonar o mundo. Significa não acreditar que o mundo será a cura final. A angústia de ter e o tédio de possuir revelam algo central. A felicidade não está nos objetos. Está na relação que você tem com o próprio querer. Enquanto você acreditar que quando eu tiver isso, finalmente descansarei, continuará preso. Porque o descanso nunca vem da posse. A posse apenas desloca o foco. E então surge outra meta, outra promessa, outro horizonte. Talvez a verdadeira liberdade não esteja em conquistar tudo, mas em compreender o mecanismo que o faz correr. Talvez maturidade seja perceber que o jogo do desejo não tem linha de chegada. E talvez paz não seja a ausência total de querer, mas a capacidade de observar o querer sem ser totalmente arrastado por ele. Schopenhauer não oferece otimismo fácil, ele oferece clareza. E às vezes, clareza dói mais do que ilusão. Mas há algo poderoso em olhar para a própria estrutura interna e reconhecê-la sem maquiagem. Você deseja, você conquista, você se entedia, você deseja novamente. O pêndulo continua. A questão não é como pará-lo completamente. A questão é, você continuará acreditando que o próximo movimento será diferente de todos os anteriores? Ou finalmente começará a enxergar o ritmo que sempre esteve ali? Talvez a angústia de não ter e o tédio de possuir sejam dois lados da mesma engrenagem. E talvez o primeiro passo para alguma forma de serenidade seja aceitar que a engrenagem existe, sem dramatizar, sem negar, sem fugir, apenas compreender. E ao compreender, diminuir a ilusão de que a próxima conquista trará aquilo que nenhuma conquista jamais trouxe, um fim definitivo para o querer. Você percebe como em Schopenhauer não existe descanso verdadeiro? Ele nos coloca dentro de um mecanismo que não para nunca. A vontade deseja. Quando não tem, sofre. Quando consegue, se entedia. E quando se entedia, volta a desejar. É um ciclo fechado, quase cruel. Pensa comigo, quantas vezes você quis algo com intensidade absurda? Um relacionamento, um dinheiro específico, um reconhecimento, um objeto, um cargo. Enquanto não tinha,
Aquilo parecia o centro da sua vida. Você imaginava que ao conquistar finalmente estaria em paz. Mas quando conseguiu, quanto tempo durou essa paz? Dias, semanas, às vezes horas. Schopenhauer diria que isso não é falha de caráter sua, é estrutura da existência. A vontade não quer o objeto. Ela quer continuar querendo. O desejo não é um meio para a satisfação. Ele é o próprio combustível da vida. Se ele cessa completamente, a vida perde o movimento. Por isso, quando você conquista algo e a tensão desaparece, surge o vazio. Não é gratidão profunda que vem, é silêncio. E logo depois, inquietação. Ele enxergava a vida como um pêndulo entre dor e tédio. A dor é a falta. O tédio é a ausência de falta. E ambos são desconfortáveis. A maioria das pessoas acha que sofre porque ainda não tem o que deseja. Mas ele provoca. Talvez você também vá sofrer quando tiver. Olha ao redor. Quantas pessoas alcançaram sucesso material e continuam inquietas? Quantas conquistaram fama e vivem angustiadas? Quantas conseguiram o relacionamento dos sonhos e algum tempo depois sentem um vazio que não sabem explicar? Não é ingratidão, é estrutura. É a vontade que, satisfeita em um ponto, já começa a se mover para outro. Para Schopenhauer, o problema não está nos objetos do desejo, mas na própria engrenagem do desejar. A vontade é cega. Ela não pergunta se aquilo trará felicidade duradoura. Ela simplesmente impulsiona. E quando você finalmente atinge o que queria, descobre que o prazer era apenas a suspensão temporária da dor da falta. Isso muda completamente a forma de ver a felicidade. Talvez felicidade não seja acumular desejos realizados, mas entender o mecanismo do desejo. Talvez a sabedoria esteja menos em conquistar e mais em reduzir. Ele não era um pensador otimista, muito pelo contrário. Seu pensamento é atravessado por um certo pessimismo metafísico. Mas há algo libertador nisso. Se você entende que a angústia de querer e o tédio de possuir fazem parte do jogo, você deixa de se iludir tanto com promessas externas. Isso não significa abandonar tudo e virar pedra. Significa olhar para seus impulsos com mais lucidez. Quando surgir aquele desejo intenso, quase desesperado, você pode se perguntar: eu quero isso? Ou eu quero o fim da sensação de falta? Porque muitas vezes não é o objeto que nos move, é a tentativa de silenciar o incômodo interior. E quando você finalmente conquista algo, pode observar o que acontece depois. A satisfação vem, mas ela não é infinita. Ela se dissolve. E logo a mente começa a procurar outra meta, outro objetivo, outra narrativa. Schopenhauer acreditava que uma das poucas saídas temporárias desse ciclo era a contemplação estética, a arte, a música, a filosofia. Momentos em que a vontade silencia por alguns instantes e você simplesmente contempla sem desejar, sem querer possuir, apenas percebe. É como se por alguns segundos o pêndulo parasse. Talvez por isso muitas pessoas encontrem paz em momentos simples, ouvindo uma música profundamente, observando o céu, lendo algo que as absorve totalmente. Não há busca ali, há presença, mas a vida prática continua, as contas chegam, os sonhos reaparecem. O mundo exige movimento e o pêndulo volta a oscilar. A grande provocação de Schopenhauer não é te fazer desistir de viver, é te fazer viver com menos ilusão, é entender que a promessa de felicidade permanente através da conquista externa pode ser uma armadilha, porque no fundo você não elimina a vontade, você só a redireciona. Talvez a maturidade esteja em reconhecer que o desejo é inevitável, mas a identificação cega com ele não precisa ser. Você pode desejar, mas também pode observar o desejo, pode conquistar, mas também pode entender que o tédio virá. E quando ele vier, não se assustar tanto. No fim, a angústia de ter e o tédio de possuir revelam algo profundo sobre nós. Estamos sempre em movimento, não porque o mundo é insuficiente, mas porque nossa vontade nunca repousa. E talvez a verdadeira liberdade não esteja em finalmente conseguir tudo o que queremos, mas em compreender que nada do que conseguimos